Ele nasceu em um mundo de magia sem qualquer habilidade mágica, mas decide se tornar o mago mais forte após matar todos os monstros na masmorra com sua espada. Will é um jovem que vive em um mundo onde a magia é valorizada acima de tudo, mas infelizmente para ele, nasceu sem nenhum talento mágico. Apesar disso, ele consegue se matricular em uma das academias mais prestigiadas. O problema é, como alguém sem talento mágico pode ter sucesso em uma universidade assim? Will decide enfrentar esse problema aprimorando suas habilidades com a espada. Ele parte regularmente para masmorras de alto nível, lutando contra bestas gigantes que lançam feitiços mágicos nele. Usando sua incrível velocidade e habilidade com a espada, ele desvia dos ataques deles, corta os monstros ao meio com um único golpe elegante e continua enfrentando ainda mais monstros para sobreviver e escapar da masmorra. Na manhã seguinte, Will vai para a sala de aula extremamente cansado. O professor Edward está ensinando sobre os fundamentos da alquimia e como produzir enxofre, que ajuda na criação de explosivos. Edward percebe que Will está cochilando no fundo e chama seu nome, mas Will continua roncando até que Edward grita, acordando-o assustado. Edward chama Will para frente para demonstrar o processo que estavam discutindo. Sem outra escolha, Will é forçado a ir na frente de toda a classe. Edward diz a ele que é super fácil. Tudo o que ele precisa fazer é produzir algumas chamas e o enxofre será criado. Will, tremendo, tira a varinha de sua bolsa e recita o feitiço para produzir chamas, mas para sua decepção, nem mesmo uma pequena faísca surge da varinha. Os alunos começam a rir dele como se fosse um comediante de stand-up, mas Edward lhes pede para calarem a boca. Edward olha para Will com nojo e afirma que não entende como alguém como Will pode ser tão bom na teoria, mas falhar completamente na magia prática, questionando como Will foi selecionado para essa academia. De repente, um garoto ruivo chamado Cyan pega sua varinha e a aponta com confiança para os itens na mesa, usando sua magia de fogo para queimá-los e criar enxofre enquanto Will se encolhe atrás das chamas. Edward lhes diz para não fazerem nada sem permissão e cria um enorme cristal de enxofre com seu feitiço. Ele enfatiza que a magia é a coisa mais importante neste mundo, pois os magos são heróis, e para sobreviver nesta academia, os estudantes precisam ser bons em magia. Ele afirma que tolos que não sabem como controlar a magia deveriam simplesmente deixar a academia. Após a aula, Cyan e seus comparsas vão até Will, e o humilham, dizendo que ele só consegue matar monstros de masmorras de baixo nível. No entanto, um colega de classe e amigo de infância de Will, chamado Cole, interfere e manda Cyan deixá-lo em paz, apontando que Will é muito mais gentil do que Cyan e seu grupo. Cyan fica um pouco confuso, mas ri disso, afirmando que bondade e trabalho duro não te levarão muito longe sem magia, antes de se afastar com seus comparsas. Cole diz a Will para não se preocupar muito, mas Will parece acostumado com o bullying. Ele olha para o céu, comentando sobre sua beleza. Anos atrás, os humanos estavam presos sob uma camada de escuridão e nunca viam o céu porque viviam com medo dos espíritos malignos que lançavam uma sombra sobre o mundo. Felizmente, 5 magos lendários se levantaram contra os espíritos malignos, e após uma grande batalha, os expulsaram, libertando os humanos da escuridão e revelando o verdadeiro céu. Esses magos eram conhecidos como Magos Evanders, e esse título agora é passado para os magos mais poderosos do mundo. Will se lembra da promessa que fez a um de seus amigos de infância chamado Elf, que costumava mostrar-lhe livros de histórias dos Magos Evanders. Prometeram um ao outro que se tornariam Magos Evanders um dia. Elf, que tinha um talento incrível, cumpriu sua parte do trato e subiu rapidamente nas fileiras para se tornar a mais jovem Mago Evander da história, vivendo na Torre Divina. Will, por outro lado, revelou-se muito abaixo da média, mal conseguindo segurar o sonho e a promessa. Mais tarde naquele dia, Will se encontra com o Professor Whack, que acaba gritando com ele ao saber que Will foi sozinho para masmorras de nível 7. Whack lhe diz que um dia ele será morto. Will cai no chão e pede desculpas, mas pergunta se ele vai ganhar crédito por isso. Whack suspira e lhe concede 2 créditos pelos problemas. Enquanto Will está ocupado comemorando, Whack pergunta se ele ainda não desistiu do sonho de se tornar Evander. Whack explica que para ter ao menos uma pequena chance de se tornar Evander, Will precisa ser admitido no Instituto Superior, o que requer muitos créditos em escrita, trabalho com feitiços e combate. Como Will não pode usar nenhum feitiço, ele nunca conseguirá créditos em trabalho com feitiços. Então, não importa quantos créditos ele obtenha nos outros 2, ele nunca se qualificará. Will afirma que não importa o que, ele vai tentar. Whack lhe diz que primeiro ele deve se formar, mas pelo que ele sabe, Will precisa de mais 4 créditos até o final da semana. Isso choca Will, que imediatamente começa a procurar por monstros que podem lhe dar 4 créditos. Whack lhe diz que há um monstro chamado Baskerville no 6º andar que ainda não foi derrotado. Will imediatamente abraça seu professor, mas sem que eles saibam, Cyan ouve isso e decide ir para os calabouços ele mesmo para matar o monstro antes de Will, na esperança de que Will seja expulso da academia por não ter créditos suficientes.
Mais tarde naquela noite, Will entra na caverna junto com sua familiar, Kiki, e pede para ela usar o faro para encontrar o monstro. Kiki hesita, pois foi queimada pelo sopro de um monstro da última vez que Will lutou contra um basilisco. Do outro lado, Cian e seus comparsas também entram no 6º andar, determinados a encontrar a besta antes de Will. Um dos seus subordinados, com cabelo rosa, pergunta se é uma boa ideia apenas 3 magos entrarem no 6º andar, mas Cian afirma com raiva que ele é um dos melhores magos da turma e que pode lidar com isso. Ele fica bravo com seus subordinados e diz para usarem sua magia de varredura para encontrar a localização da besta. De repente, um monstro enorme aparece e soca o garoto de cabelos amarelos tão forte que ele fica preso na parede. Cian está completamente chocado, incapaz de se mover, enquanto o garoto de cabelo rosa grita de terror. Will ouve o grito e corre imediatamente com velocidade relâmpago em direção ao barulho, preocupado que alguém esteja se machucando. Ele vira a esquina e avista Tyan no chão, lançando rajadas de fogo no monstro, que parece não se importar. Will imediatamente reconhece o monstro como um sentinela, uma criatura extremamente forte que vale 10 pontos de crédito, mas se pergunta o que está fazendo neste nível. Ele percebe que a magia de Cian é ineficaz, já que o monstro ignora as rajadas de chamas e se move em direção ao menino aterrorizado. Will pensa em ajudar Cian, mas se lembra de todas as vezes que Cian o intimidou e ridicularizou. Isso faz com que ele queira fechar os olhos e fingir que nunca viu isso. No entanto, ele se lembra de Elf, que lhe disse que ele era a pessoa mais gentil que conhecia e lhe deu um par de óculos. Isso o lembra de quem ele realmente é. Ele coloca os óculos, e quando o monstro levanta sua arma para acabar com Cian, ele bloqueia o ataque a tempo e o afasta, salvando a vida de Cian. De volta à academia, Edward entra no quarto de Walk e diz para ele enviar seu familiar imediatamente para as masmorras, já que Cian e sua gangue entraram no 6º andar sem permissão. Walk percebe o que aconteceu, mas diz a Edward para não se preocupar, pois Will também está no mesmo andar. De volta à masmorra, Will enfrenta o monstro repetidamente, bloqueando seus ataques e o superando. Ele desferiu um golpe rápido no braço do monstro, cortando um dedo. O monstro tenta atacá-lo furiosamente, mas Will desvia e se move pelo ar como uma águia. Finalmente, o monstro agarra Will, mas ele consegue bloquear o golpe com sua espada. Ele é lançado para trás após o que o monstro atira pedras nele, que ele corta sem esforço. Ele salta ao redor do monstro, pousa em suas costas e o apunhala no pescoço. O monstro começa a se debater, enquanto Tyan está extremamente chocado ao ver as habilidades de Will. De volta à academia, Edward também está chocado, enquanto Walk explica que Will é um excluído sem magia, mas com força sobre-humana. Walk descreve Will como robusto como um anão, com um cérebro capaz de aprender qualquer padrão de ataque em um simples olhar. Eles observam enquanto Will consegue cortar o braço do monstro, e depois caminha calmamente em direção à espada gigante no chão. Will ergue a espada gigante sem esforço. Walk diz a Edward que, em um mundo cheio de magia e feiticeiros, Will é o único guerreiro. O monstro dispara um feixe de energia da boca, mas Will bloqueia com a espada gigante e corta o monstro em pedaços, deixando-o imóvel no chão. Will então se aproxima e oferece a mão a Cian, que ainda está chocado. Edward não acredita no que vê e grita para Walk que uma pessoa sem magia nunca pode superar um mago, saindo furioso da sala. Walk percebe que Edward está em negação e sabe que a história de Will se tornará lendária ao virar o mundo de cabeça para baixo, fazendo de Will História o único lugar do mundo onde uma varinha e uma espada se encontram. 5 anos atrás, Will era motivo de riso em toda a escola devido à sua falta de magia. Aparentemente, a única razão pela qual ele foi admitido foi porque era amigo de Elfaria. No entanto, como ela já havia se tornado uma Magvander na época, não havia motivo para a escola continuar fingindo ser gentil com ele. Will teve que suportar todas as zombarias o tempo todo, mas isso não o impediu de trabalhar duro para se formar, independentemente disso. Walkner acompanhou Will para ser avaliado pela diretora, que obviamente tinha suas dúvidas sobre se Will era adequado para esta escola. Mas, assim que ela lhe entrega o cajado e começa o teste, Will consegue contra-atacar cada um dos feitiços de fogo dela em frações de segundo. Ela está tão impressionada que diz que Will pode continuar na escola. Walkner fica um pouco surpreso, já que não achava que seria tão fácil convencê-la. É verdade que Will não tem nenhuma magia, mas mais importante, ela acha que será divertido ter alguém como Will por perto. Will pergunta à diretora se ele pode estar ao lado de Elfaria novamente se ele se tornar forte o suficiente, e ela diz que ele terá que trabalhar muito e não se deixar abalar pelos desafios ao longo do caminho, mas mesmo assim, não há garantia. No entanto, quando Will sai, ela comenta que será divertido ver o que Will pode conquistar. De volta ao presente, Will está atualmente na aula de Walkner, enquanto ele ensina a todos sobre a Torre de Magia. Subir a torre significa avançar para o Instituto Superior, até o último andar, onde você se tornará um Magvander.
Até o momento, existem atualmente 2 métodos para se tornar um Magivander: criar um novo tipo de magia ou ganhar mais de 7.000 créditos nesta escola. No entanto, é bastante raro inventar uma nova magia, então os estudantes geralmente se concentram em ganhar créditos. No entanto, sendo esta uma aula de recuperação, todos aqui correm o risco de serem reprovados, especialmente o Will. Após o término das aulas, Colette encontra-se com Will e pergunta como ele está se sentindo, já que as aulas de recuperação de Wokner são notoriamente rigorosas. Will concorda que Wokner é um professor exigente, mas admite que está grato por Wokner ser atencioso o suficiente para oferecer aulas de reforço em primeiro lugar, já que a maioria dos professores não se daria ao trabalho. Ao dobrar uma esquina, eles notam uma agitação e ouvem os amigos de Kyan elogiando-o por ter derrotado o Sentinela Maligno. Eles não questionam como ele sobreviveu, mas quando ele acordou, tudo o que viu foi Cyan e um Sentinela do Mal derrotado, o que implica que Cyan teve que derrotá-lo. Todos acham que Cyan é incrível por conseguir matar um monstro tão formidável quanto um Sentinela do Mal, mas, no fundo, Cyan sabe que é uma fraude, já que foi Will quem realmente o derrotou. Nesse momento, ele nota Will passando e toma isso como um insulto pessoal, então vai até Will e começa a brigar com ele novamente. No entanto, é muito mais difícil para ele ver Will como inferior, sabendo que Will poderia derrotá-lo facilmente agora. Cyan larga a jaqueta de Will e se afasta sem dizer uma palavra. Uma vez que Cyan se vai, Colette pergunta a Will se algo aconteceu entre eles, e de fato aconteceu. Enquanto isso, Edward acabou de invadir o escritório da diretora Cauldron, exigindo que Will seja expulso imediatamente. Cauldron pergunta por que Edward de repente quer que Will seja expulso do nada, especialmente porque ele já está em seu 6º e último ano na academia. Eles não podem simplesmente expulsá-lo sem motivo. Todos argumentam que o Will não deveria ser permitido a ficar nesta escola, já que ele é um guerreiro, não um mago, e eles não vão tolerar alguém que não consegue usar magia tentando superá-la. Cauldron puxa os registros de Will e destaca que ele tem notas excepcionais em sua escrita, e seus relatórios de magia são incrivelmente perspicazes. Portanto, além do fato de que ele não pode usar magia, ele é o epítome de um estudante perfeito. Se seu sonho fosse se tornar um Magivander, ele poderia facilmente se destacar em qualquer outra profissão que escolhesse, e é dever da academia produzir indivíduos instruídos para o dia fatídico. No entanto, Edward afirma que o fato de Will querer se tornar um Mage Evander é o problema, e Cauldron consegue ver os pontos de Edward. Ela propõe uma solução. Ela diz a Edward para ir e testar o Will pessoalmente, e se Will não passar no teste de Edward, então ele está livre para expulsá-lo se quiser. Edward pergunta se Cauldron tem certeza de que quer deixar o teste de Will nas mãos de seu maior inimigo, e Cauldron diz que está tudo bem, já que isso não fará diferença. Se algo, ela acha que será mais divertido ter o conhecido como o Mago Víbora Negra testando-o. Enquanto isso, do lado de Will, ele está se preparando para a próxima aula, e pede a Colette para ajudá-lo a abrir o armário. Ela faz isso com prazer, e ele se desculpa por pedir isso a ela o tempo todo, já que ele não pode usar magia. Ela diz que não se importa, mas então nota a espada de Will no armário e pergunta se ele ainda está treinando com ela. Will afirma que está, mas não conseguiu permissão para usá-la enquanto frequenta a escola. Mais tarde, ele e Colette vão à biblioteca para estudar juntos, e Will está levando isso muito a sério, apesar de já ter dominado o assunto antes. Colette diz a ele para relaxar, já que ele já está no topo da turma em escrita, mas Will insiste que precisa continuar estudando diligentemente, pois não pode se dar ao luxo de perder um único crédito. Além disso, ele gosta de aprender história sobre os pontos de vista das outras raças, especialmente porque ele se identifica com os anões que marcham para a guerra contra magos poderosos, mas nunca desistem apesar dos desafios. Nesse momento, Colette nota que Will tem um fio de cabelo branco na cabeça e diz que provavelmente é porque ele está se sobrecarregando. Ela se oferece para arrancá-lo para Will, e mesmo que Will diga que não precisa, ela ainda quer muito fazer isso. No entanto, no meio da paquera deles, Edward aparece atrás de Will e diz para ele ir sozinho até o salão de feitiços porque é algo que ele precisa fazer. Um pouco depois, Will chega ao salão de feitiços e Edward diz que oferecerá a Will uma aula especial de recuperação, então ele deve ser grato por isso. Will não consegue acreditar que Edward lhe ofereceria uma aula de recuperação, mas isso ainda mostra que ele não tem boas intenções. Edward quer ver o que Will pode realmente fazer, então ele dispara um tiro de aviso para que Will saiba que isso é sério, e diz a ele que, se conseguir acertar um golpe, Edward lhe dará 5 créditos de trabalho com feitiços. Caso contrário, se ele falhar, será imediatamente expulso. Ele também informa Will que ele não tem permissão para recusar este desafio, então começa a lançar um feitiço para incapacitar Will. Enquanto isso, Wokner acabou de ser convocado ao escritório de Cauldron, onde ela pede desculpas por convocá-lo em tão curto prazo, mas sente que Wokner deve ser informado das ações de Edward. Ela lança um feitiço para mostrar a ele o teste que Edward está aplicando a Will, e proíbe estritamente Wokner de interferir por qualquer motivo. Ela acredita que é justo que o pedido de Edward seja atendido, já que foi quando Wokner pediu para supervisionar Will.
Ainda assim, Wokner acha que é muito severo deixar Edward ser o responsável por testar Will, porque ele é um homem que apenas se tornou um mago Evander. Embora tenha falhado, ainda possui um poder equivalente a um, colocando Will em sério perigo. Até agora, Will conseguiu evitar ser atingido pelos feitiços de Edward, mas Edward só tem usado magia negra de baixo nível, e Will não consegue acreditar na quantidade de poder que Edward está gerando. Will tem que revidar de alguma forma, então ele tenta correr por trás de Edward e dar um chute, mas Edward bloqueia facilmente com um feitiço de escudo. O escudo é forte demais para Will quebrar desarmado, e Edward o zomba por pensar que poderia penetrar uma barreira mágica com um chute. Edward então o afasta com uma explosão, e Will começa a se preocupar que talvez não consiga vencer, já que Edward é simplesmente forte demais para ele derrotar como está agora. Edward diz a Will que ele vai se limitar a 2 feitiços, um para atacar com fogo e outro para se defender das tentativas rudimentares de Will. No entanto, mesmo que seja apenas um único feitiço ofensivo, alguém que domina aquele feitiço pode superar uma pessoa que aprendeu 1000. Edward está simultaneamente lançando seu feitiço de fogo, e Will sabe que será desastroso para ele se for atingido. No entanto, Edward ainda consegue atingi-lo, e está claro que Edward está apreciando isso, porque parece estar conduzindo uma sinfonia com os gritos de Will. Will eventualmente cai no chão, percebendo que não há como derrotar Edward assim. Mas se ele tivesse sua espada, ele poderia pelo menos se manter contra Edward. Fora do salão de feitiços, Colette estava guardando seus pertences no armário e estava muito preocupada com Will, já que Edward pedir a Will para vir sozinho para aulas de reforço não poderia ser um bom sinal. De repente, Kiki entrou correndo na sala, coberta de sangue de Will, tentando pegar a espada de Will do armário dele. Colette percebe que algo terrível aconteceu com Will e abre o armário dele para que possam levar sua espada. Enquanto Will está deitado no chão, Edward se aproxima lentamente dele, dizendo que Will nunca poderia esperar se tornar um mago Evander se não conseguir superá-lo aqui. Magia sempre reinou suprema, até mesmo no passado, quando os anões foram à guerra com os magos. Contra um exército de 10.000 anões, bastou um mago para obliterá-los todos. A espada nunca vai se comparar à varinha, mas mesmo que as chances sejam insuperáveis, Will ainda quer se tornar um Magus Evander e fará o que for preciso para conseguir. Edward não consegue entender por que Will iria a tais extremos para se tornar um, então ele pergunta se Will tem um objetivo nobre que pretende alcançar. Will revela que ele quer estar ao lado da garota que ama. Edward acha que é uma razão tola. Pode parecer absurdo para Edward, mas Will fez uma promessa a Elfaria e está determinado a ver o pôr do sol com ela, não importa o que seja necessário. Nesse momento, Colette chega ao salão dos feitiços e joga a espada de Will para ele. Agora que está armado, o Will pode contra-atacar o feitiço de fogo de Edward. Edward está surpreso que Will conseguiu cortar o feitiço, mas percebe que é porque a espada de Will é especial. No entanto, ele ainda pretende provar que Will não é páreo para um mago. Will está apavorado com as chamas de Edward e teria fugido dessa luta há muito tempo, mas confrontar Edward é a única maneira para Will seguir em frente. Então ele avança contra Edward, desviando de todos os seus ataques e, finalmente, ao se aproximar, corta a barreira de Edward, conseguindo arranhar a bochecha de Edward. Edward é forçado a admitir que Will passou no teste, então ele concede a Will seus 5 créditos e vai embora. Will desmorona no chão de exaustão e Colette corre para parabenizá-lo pela vitória, mas ele desmaiou completamente. Cauldron elogia a performance de Will, e Wokner diz que sua estratégia de mergulhar no ataque para fechar a distância e atacar de um ponto cego foi brilhante. O que é ainda mais impressionante é que o golpe de espada dele foi poderoso o suficiente para superar o escudo de Edward, então Will pode ter o que é necessário para se tornar um mago Evander, afinal. Will sonha com o dia em que Elfaria o chamou de a pessoa mais gentil e corajosa que ela conhecia, antes de lhe dar óculos especiais como presente de despedida. Esse foi o dia em que ela teve que ir para a torre para sempre, porque ela já era uma magia Vander. Enquanto ela se afastava, Will gritou seu nome, prometendo que chegaria à torre custe o que custar. Ele jurou que eles veriam o pôr do sol juntos, assim como tinham prometido quando crianças. Lágrimas encheram os olhos de Elfaria quando ela ouviu isso, e ela se virou, enxugando as lágrimas, e disse a Will que estaria esperando por ele. Então, Elfaria subiu as escadas da torre, deixando Will sozinho, de coração partido. O professor Wokner tentou confortá-lo, mas isso fez Will chorar ainda mais. Ele prometeu ao professor que seria a última vez que choraria assim. De volta ao presente, Will está trabalhando cedo pela manhã, entregando jornais na cidade. Depois de terminar sua rota, um homem velho e corpulento chamado Donon o cumprimenta e o encoraja a dar o seu melhor. Will então sobe correndo um lance de escadas, mas tropeça, fazendo todos os jornais voarem para fora de sua bolsa. Com seus reflexos rápidos como um raio e braços ágeis, ele pega todos os jornais num instante. Infelizmente, um jornal escapa, e ao pegá-lo, Will lê um artigo sobre Elfaria, que acabou de criar um novo tipo de magia. Ela ganhou a distinção de ser a primeira maga da história a criar 12 tipos de magia.
Will está mais uma vez determinado a trabalhar duro para ficar ao lado dela. Ao ler mais, ele descobre que o Instituto Superior emitiu uma ordem para os estudantes da academia, e o cliente da ordem é ninguém menos que Elfaria. Will entra em pânico ao saber disso, e imediatamente corre para seu dormitório, onde pede ao seu colega de quarto, Rest, para fazer um dispositivo mágico para ele. Rest pergunta por que ele está tão animado, e Will conta a ele sobre a ordem de Elfaria e que planeja participar. Enquanto troca para seu uniforme, ele explica que a ordem é para obter os núcleos de monstros chamados Caminhantes Gelados, encontrados no quarto andar da masmorra. Elfaria aparentemente precisa deles como catalisadores, e todo estudante que ajudar será recompensado. Vendo Will tão entusiasmado e direto, Rest começa a rir. Ele já estava trabalhando no item mágico que Will usará ocasionalmente. Ele o entrega a Will, que o agradece e começa a sair. Will logo chega ao quarto andar do calabouço, mas está lotado de dezenas de estudantes caçando Frostwalkers por seus núcleos. Assim que Will está prestes a entrar em ação, uma grande explosão o sacode. Foi o ataque de Kian, que destruiu vários Frostwalkers de uma vez. Enquanto seus seguidores o elogiam, Kian não está satisfeito. Ele pensa sobre a luta entre Will e o monstro gigante, o que alimenta sua raiva e o motiva a ficar mais forte. Sem saber disso, Will acha Kian legal. Ele percebe que não há mais nada para ele caçar aqui. Então se dirige mais para o fundo do quarto andar e se depara com monstros pinguins gigantes. Os monstros são hostis, então Will imediatamente puxa sua espada, coloca seus óculos especiais e se lança sobre eles. Com alguns golpes precisos, ele facilmente corta os monstros pinguins, salvando a garota nerd que estava prestes a ser morta. A garota fica maravilhada com o que acaba de ver. Will derrota os monstros usando uma espada, não magia, o que está além da sua compreensão. Will se aproxima da garota, que o agradece por salvar sua vida, e se apresenta como Iris, uma estudante do quarto ano na academia. Enquanto isso, Wokner está dando uma palestra sobre a importância de criar novos feitiços, dizendo que inventar um feitiço é suficiente para tornar um mago famoso. Ele explica que novos feitiços são nomeados em homenagem aos seus criadores, e se alguém na turma inventar um novo feitiço, será lembrado para sempre. Os alunos sussurram entre si, duvidando dessa abordagem, já que apenas os melhores 0,1% podem alcançar tal feito. Então, uma aluna chamada Rose pergunta a Wokner se Elfaria, que criou 12 novos feitiços, é realmente talentosa. Wokner confirma, chamando Elfaria de uma das maiores magas na história do mundo deles. Ele menciona que a amiga de infância de Will é especial, e Rose provoca Colette, sugerindo que Elfaria pode roubar Will dela. Colette fica atrapalhada e é repreendida por Wokner. De volta à masmorra, Will está caminhando com Iris, que ouviu falar sobre o estudante do 6º ano conhecido como o Rato de Biblioteca Sem Talento. Will se sente magoado, mas pergunta se ela despreza alguém como ele. Iris se pergunta em voz alta como poderia desprezar seu salvador. Ela explica que, embora Will não tenha magia, ela o respeita por seus talentos únicos. Will, envergonhado, muda de assunto para a ordem dada por Elfaria. Iris concorda dizendo que quer ajudar a magia Vander que sustenta o céu. As palavras dela fazem Will pensar sobre como ninguém em seu mundo viu o verdadeiro céu. O imenso poder mágico dos 5 Magia Vander cria um céu falso, que protege seu mundo dos invasores. Esta barreira é essencial, porque segundo a lenda, se o céu falso cair, a escuridão e o caos tomarão conta. Os estudantes seguem ordens não apenas para agradar os Magia Vander, mas também para impedir que o céu caia. Will é trazido de volta ao presente quando Iris menciona que já conheceu Elfaria antes. Ela relembra uma história de quando ficou presa em uma masmorra cercada por monstros perigosos, e bem quando estava prestes a perder a esperança, todos os monstros de repente ficaram paralisados. Iris virou-se e viu Elfaria brilhando à luz do sol, parecendo uma deusa. Elfaria a ajudou gentilmente a se levantar, e desde então, Iris sempre ficou com ela. Enquanto Iris falava, Kiki chamou a atenção de Will e o levou a um ponto interessante no chão. Iris perguntou o que ele estava fazendo, e Will mostrou a ela um grande fragmento de gelo deixado por andarilhos de gelo à medida que se moviam. Este fragmento era realmente grande, então Will tinha certeza de que um andarilho de gelo poderoso estava por perto. Ele começou a caminhar em direção a uma caverna à frente, e Iris perguntou como ele sabia, já que ela não conseguia encontrar nenhum rastro deles com sua magia de busca. Will explicou que, embora a magia seja útil, não é perfeita, especialmente na masmorra. Ele também tinha conhecimento e experiência. Iris não entendia completamente a importância dessas coisas, mas Will ficou alerta porque ele sabia o que estava por vir. Um gigante caminhante de gelo estava escondido no teto e de repente atacou Iris. Will antecipou isso e rapidamente a moveu para um lugar seguro enquanto o monstro atingia o chão. Ele então pulou para longe, e Iris reconheceu o gigantesco monstro de gelo com muitos olhos como um Rex de gelo, a forma mais evoluída de um andarilho de gelo. O monstro rugiu alto e Iris lembrou que um Rex de gelo era uma criatura muito perigosa que valia 6 créditos. Enquanto isso, o monstro prepara um raio de gelo e dispara para frente, mas Will salta para o lado. O caminho logo fica cheio de pontas de gelo afiadas. Will deixa a Iris em um lugar seguro e vai lutar contra o monstro, mas ela o impede, dizendo que ataques físicos não funcionam em um Frost Rex. Seu poder é tão forte que pode congelar até os anões mais resistentes com um único toque. No entanto, Will coloca uma ferramenta mágica feita por Rust e diz a Iris para não se preocupar, porque ele já derrotou o monstro muitas vezes antes. Ele avança em direção ao Frost Rex, evitando seu raio de gelo com um salto. Will aterrissa atrás do Frost Rex e rapidamente desliza por baixo dele.
o monstro, incapaz de encontrar Will, começa a disparar o raio de gelo descontroladamente, forçando Iris e Kiki a fugir. Will então circula o monstro enquanto ele está distraído e lança uma ferramenta mágica, que se prende ao lado do monstro. Ele desliza novamente sobre o monstro e aperta uma corda forte ao redor dele, fazendo sua pele rachar. A criatura enfurecida continua a atacar descontroladamente. Will finalmente prepara seu golpe final enquanto se posiciona diante do monstro, que libera um sopro frio que começa a congelar sua pele. O Frost Rex é vulnerável ao fogo e explosões, exatamente o que ele planeja usar. Ele cria fricção na ferramenta mágica em sua mão, enviando uma chama rápida pela corda até a poderosa bomba. A bomba explode, despedaçando o monstro. Enquanto a fumaça e o vapor se dissipam, ele recolhe com a ferramenta mágica que Rusty fez para ele e vai coletar o núcleo de gelo do monstro abatido. Iris tinha estado a observar tudo isso, e ao ver Will derrotar o monstro sem magia, a sua expressão muda. Acontece que ela não era a garota ingênua que fingia ser, mas uma agente de alguém superior. Ela percebe que o supostamente sem talento Will é mais forte do que ela havia ouvido, e se pergunta como reportar isso aos seus superiores. No entanto, quando Will diz a Iris que eles deveriam voltar, ela finge e vai com ele. Mais tarde, Iris chega à Torre Branca e vai para a sala no topo, onde 4 dos 5 Magia Vanderes estão sentados em seus tronos. Eles estão procurando pessoas talentosas para ajudar a preparar o mundo deles para um desastre. Iris trabalha para eles e relata que encontrou grande potencial em um garoto sem magia chamado Will. Ela recomenda levá-lo para a torre. 2 dos Magia Vanderes se opõem fortemente a isso, mas Zio, o de cabelos brancos, está interessado, e Elfaria apenas sorri. Zio está aberto a qualquer pessoa habilidosa se juntar a ele, até mesmo um anão. Mas a elfa, Alf, discorda porque os elfos acham que os anões são incivilizados. A ruiva, Carriot, interrompe a discussão e diz que eles não precisam decidir agora. Eles podem esperar para ver o desempenho de Will no próximo grande festival. Todos concordam e partem, exceto Elfaria. Iris foi enviada atrás de Will por Elfaria e ela tira o grande cristal de gelo que ele enviou para ela, repetindo sua promessa de esperar por Will para sempre. Como parte do próximo exame, os estudantes devem lutar contra golems. Se um estudante conseguir derrotar um, passa. Cheyenne e Colette vão primeiro, superando seus golems com facilidade. Enquanto isso, Will luta contra o dele. Ele tenta superar o golem, tentando acertar um soco limpo por trás. Enquanto os outros alunos o observam se preparar para atacar com os punhos, eles zombam dele por sua incapacidade de usar magia, distraindo Will o suficiente para que o golem o acerte, lançando-o para o outro lado da sala. Satisfeitos com o fracasso de Will, a maioria dos alunos começa a ir embora. No entanto, alguns outros alunos, incluindo Lehana e Wignoll, não têm dificuldade com seus golems e passam sem problemas. Outro estudante, Julius, avança e começa a lançar magia de gelo. Com um aceno de sua varinha, ele envolve todos os golems em blocos sólidos de gelo. Julius é um dos 3 melhores alunos da academia. Lehana elogia Wignoll e Julius por manterem seus esforços e não relaxarem, especialmente com o banquete se aproximando. Julius então declara uma competição amigável e promete usar sua técnica suprema recém-dominada para derrotá-los quando chegar a hora. Como gesto de sinceridade, ele oferece a eles uma rosa de gelo. Embora nem Wignoll nem Lehana pareçam particularmente divertidos, Wignoll aguarda ansiosamente o desafio contra Julius. Esses 3 são basicamente celebridades na escola, porque são os únicos alunos que ganharam mais de 10.000 dos 12.000 créditos totais. Alguns veem os créditos como uma medida da habilidade de um mago, mas Will está longe desse nível no momento. Ele nem sequer tem créditos suficientes para se formar, e este é seu último ano. Enquanto Will está sentado pensando no que fazer, Julius e seus amigos se aproximam e começam a zombar de sua falta de habilidade mágica. Will se afasta para evitar problemas. Quando eles saem, ele os ouve falar sobre o grande festival mágico, percebendo que não tinha notado que era essa época do ano. Mais tarde, durante o almoço, Colette diz a Will que sua única esperança de se tornar um Magia Vandeire é ser notado no festival de magia. Tentar se graduar apenas através de prática e escrita não é viável. Houve casos de estudantes sendo recrutados sem ter os 7.000 créditos necessários para se formar. O Festival de Magia, um grande evento realizado a cada 2 anos, apresenta várias atividades e atrai os principais magos da torre, que buscam talentos promissores. O festival é onde diferentes facções mágicas competem para recrutar os melhores estudantes, e é justo dizer que as admissões ao Instituto Superior são decididas lá. As 5 facções são a facção do Trovão, a facção dos Elfos, a facção do Fogo, a facção do Gelo e o misterioso Noah. Todas as facções, exceto o misterioso Noah, são lideradas por seus respectivos Magia Vanderes. Se eles te recrutarem, é uma promoção garantida. Will duvida que será escolhido, já que está falhando. Para ser notado, ele precisa de alguma magia incrível que ofuscaria os magos superiores. Embora ele esteja certo sobre isso, ainda há outras maneiras de ser descoberto. Colette ouviu boatos de que observadores vêm em busca de estudantes talentosos, mas Will acha que os observadores são apenas uma lenda urbana. Ele acredita que não há como uma pessoa sem talento como ele poderia ter um lugar no festival, por isso planeja ficar nos bastidores e ajudar nos preparativos. Colette acha que Will poderia mudar a maneira como as pessoas o veem se ele entrasse no festival e mostrasse o que pode fazer. No entanto, Will não quer participar, temendo que isso se transforme em uma competição atlética. Ele uma vez entrou no festival em seu 2º ano e foi vaiado no palco por usar ataques físicos, o que o humilhou, e ele ainda não superou isso.
Os alunos de toda a escola começaram a praticar intensamente para o festival, e Colette lembra Will que, além dos magos superiores, muitos exploradores da capital também estarão lá. Mesmo que ele não consiga se tornar um Magia Vanderer, ele ainda poderia ser descoberto para outra carreira. O Festival de Magia é um ótimo lugar para mostrar habilidades, então Colette realmente quer que Will demonstre sua capacidade, mas Will ainda acha que não é uma boa ideia participar sem conseguir usar magia. Colette percebe algo incomum e se aproxima de outro armário para dizer a Will que algo parece estranho. Ela sente uma barreira oculta ali. Bill pergunta se pode ser apenas um feitiço de armário, mas Colette insiste que é projetado para bloquear som e visão. Ela poderia quebrá-la com sua magia, mas isso poderia ser complicado, então ela pede para Kiki fazer isso. Uma vez que a barreira é removida, eles descobrem uma escada escondida atrás dos armários, levando a um anel secreto de apostas onde os estudantes apostam no resultado do Festival de Mágica. Colette fica horrorizada que o vestiário tenha se transformado em um local de apostas ilegais. Então Will avista Xian, que não parece ser do tipo que aposta. Xian grita defensivamente para Will cuidar da sua própria vida, mas Colette intervém, avisando Xian para não começar uma briga. Xian se acalma, e Will pergunta novamente por que ele está lá, já que não está apostando. Xian se recusa a explicar, embora esteja claro que ele veio verificar se as pessoas estavam apostando nele. Ele está chateado que ninguém acredita que ele tem chance de vencer, embora seja o quarto melhor aluno da escola. Claro, os 3 primeiros têm pontuações ligeiramente melhores, mas a pontuação de Xian está nos altos 9.000. Ele só está classificado mais baixo porque uma vez reprovou em um teste de escrita. Desde então, ele tem trabalhado mais para compensar os créditos perdidos de Phil e recuperar o atraso. As suas habilidades mágicas ainda estão no mesmo nível de Leana e dos outros, então ele tem tantas chances de vencer no festival quanto eles. Ele se pergunta por que está tentando se explicar para Will. Depois disso, o resto do dia continua normalmente. Assim que as aulas terminam, Will se prepara para sair, mas Colette chama sua atenção e pergunta se ele está livre depois da escola para sair, ou até mesmo explorar a masmorra juntos. Infelizmente, Will tem que trabalhar esta noite, então não pode passar tempo com ela. Mais tarde naquela noite, Will está trabalhando como garçom no restaurante da Dina, nos arredores da cidade. Ele leva comida e bebida para Donan, que se sente mal por Will ter que trabalhar tanto. Will entrega jornais de manhã, frequenta aulas durante o dia e depois trabalha aqui à noite. É difícil, mas ele tem que dar conta porque não se qualifica para a bolsa da escola e precisa pagar por tudo sozinho. Donan menciona o próximo grande festival de magia e sugere que Will participe, mas Will recusa rapidamente, não querendo se envergonhar novamente. Dina grita para Will voltar ao trabalho, apontando que seu amigo Roast está trabalhando mais do que ele. Roast, que também está trabalhando como garçom esta noite, está apenas ajudando como um favor a Will, já que o restaurante está muito ocupado e um dos funcionários de Dina saiu, deixando o trabalho extra que cairia sobre Will se ela não contratar alguém. Após o movimento do jantar, Will e Roast estão lavando pratos. Roast pergunta a Will se ele está realmente bem trabalhando aqui, já que o pagamento dos anões é bastante baixo. Ele sugere que Will poderia pedir a Worker para ajudá-lo a encontrar um emprego melhor remunerado. No entanto, Will não quer incomodar Worker e gosta da companhia das pessoas honestas, atenciosas e calorosas daqui, tornando seu trabalho divertido e gratificante. De repente, a noite tranquila é interrompida quando Julius entra no restaurante para causar problemas. Ele imediatamente começa a insultar o restaurante e os anões. Ao ver Will, Julius zomba dele, afirmando que alguém como Will pertence a bárbaros como os anões. Donan fica com raiva, mas os outros anões o seguram, sabendo que não podem se dar ao luxo de lutar com um mago. Julius provoca Donan, lembrando-o de que os anões são refugiados que escaparam de seu mundo destruído e que os humanos foram generosos ao deixá-los viver aqui. Ele insiste que Donan não tem o direito de olhar para ele desafiadoramente. Donan se acalma, reconhecendo que os comentários de Julius sobre seu status de refugiado são verdadeiros. Apesar de os elfos também serem refugiados, os anões são desprezados pelos humanos, e qualquer retaliação contra Julius traria consequências severas para todos os anões na cidade. Will não pode tolerar tal injustiça. Ele decide que hoje será seu último dia trabalhando aqui. Como está se demitindo, Will se sente livre para fazer o que quiser sem que Dina enfrente quaisquer consequências. A primeira coisa que ele faz é confrontar Julius, exigindo que ele retire seu insulto sobre os anões. Will aponta que os anões são trabalhadores e resilientes, prosperando apesar das condições adversas, e Julius não tem direito de chamá-los de bárbaros. Julius, no entanto, não se importa com os anões ou suas lutas. Ele chuta o prato de comida na direção de Will, e seus 2 capangas se levantam prontos para brigar. Eles não percebem que jogar comida em Will conta como agressão, tornando qualquer coisa que Will faça a seguir legítima defesa. Will agarra os 2 rapazes pelas camisas e os joga no chão. Na briga, Julius é atingido e se sente humilhado, prometendo fazer Will pagar. A sala começa a congelar enquanto Julius puxa sua varinha e ataca Will com gelo. Will desvia 2 golpes, mas sem sua espada e em um espaço confinado, acaba preso pelo gelo e imobilizado na parede. Conforme Julius se aproxima, pronto para congelá-lo completamente, Will permanece destemido. Em vez de congelá-lo ali, Julius decide humilhar Will no festival de magia na frente de todos. Will concorda em lutar contra Julius no festival. Julius ameaça expulsar Will se ele perder, mas Will apenas quer que Julius peça desculpas aos anões quando ele vencer. Mais tarde, o sistema de anúncios da escola Urbas Reagarden incentivou os alunos a se concentrarem e se prepararem para o evento mais esperado do ano.
Depois de repetir a famosa frase da fundadora Mercedes, a diretora deu início ao grande festival de magia com uma exibição de fogos de artifício. Had Hollen, um olheiro da facção do fogo, instruiu sua equipe a procurar por estudantes talentosos. Enquanto isso, Lena dominou a corrida aérea, impressionando os espectadores e provavelmente levando um troféu para casa. A diretora observou que os olheiros na plateia estavam observando atentamente. Iris Churchill mencionou que este era o único evento que eles assistiam, então estavam aproveitando ao máximo. Leanna, após estabelecer um novo recorde, defendeu sua fortaleza em sua besta alada em sua segunda vitória consecutiva. Iris então pediu licença para completar uma tarefa e cuidar de assuntos pessoais. Em outro lugar, os amigos de Xian o incentivaram a se destacar na corrida para impressionar uma garota. Mais tarde, Colette convidou Xian para se juntar ao time dela, fazendo-o acreditar que ela precisava dele para vencer. No entanto, quando ele entrou na sala de espera, encontrou-a com Will e imediatamente os confrontou. Colette então explicou a situação. Eles precisavam de um total de 21.000 créditos, então Will só podia entrar convidando o ruivo. Xian estava furioso por ajudar o garoto contra a sua vontade, até que Julius Heimberg apareceu atrás dele no corredor, arrepiando a todos com um sorriso malicioso. Xian também estava enfurecido porque Will mais uma vez ignorou seus avisos, forçando-o a engolir seu orgulho pela segunda vez. Enquanto isso, Mike Mias, o apresentador do evento, iniciou oficialmente o festival de magia, apresentando o comentarista Edward Surfens, o professor mais odiado e astuto da escola. Após algumas observações duras, Mike perguntou nervosamente por que ele tinha que narrar ao lado dessa víbora sem coração. Abalado, Mike anunciou o evento principal, a corrida pela coroa, chamando a facção dos elfos para o campo. Os elfos se uniram para lançar o encantamento Magnaturas Ringel, que criou várias zonas, vulcânica, pantanosa, rochosa, gramada e florestal, ao redor do estádio. Ao contrário de outros eventos, essa competição era baseada em equipes, com grupos de 3 começando nas bordas externas e correndo até o estádio central para capturar a coroa. A primeira equipe a fazê-lo venceria. Além de obstáculos naturais, professores de elite armaram armadilhas ao longo do caminho. Segundo o narrador, as equipes podiam pegar o caminho mais curto e atrapalhar os outros, enquanto Edward observou que os desafios estavam destinados a treinar os alunos para expedições em masmorras. Mike observou que entre os alunos talentosos, a equipe 12, liderada por Wignell Lindor, e a equipe 9, liderada por Julius Heimberg, eram as mais populares. Mike apostou todo o seu dinheiro no elfo, levando um professor próximo a questionar seu raciocínio. Ignorando o comentário, o narrador determinado anunciou que o time menos popular era a equipe 6, onde o potencial vencedor Cyan fazia parceria com o sem-talento Will Surford. Como de costume, os estudantes zombaram de Will, enquanto Rosette lamentou a situação de seu amigo. Após a apresentação inicial, os estudantes tomaram suas posições na zona rochosa. Walker tentou dissuadir Will de participar, mas Will estava determinado, apesar de ser um motivo de chacota da escola de magia. Percebendo que era inútil fazê-lo mudar de ideia, o professor desistiu. Todos os participantes estavam agora comprometidos e não havia como voltar atrás. Mike Mias anunciou o início da corrida. Logo no início, a equipe de Julius encontrou blocos de aço que se transformaram em um exército de enormes golems, bloqueando seu caminho. Enquanto isso, Will partiu com sua equipe em meio à zombaria dos estudantes. Fleet Malteu lembrou que, durante a aula prática, Will não conseguia nem arranhar um golem. No entanto, com a ajuda de Colette, Will agora tinha um feitiço chamado Gauntlet, que lhe concedia uma manopla poderosa capaz de causar um impacto tremendo nos golems. A força de Will era tão imensa que o visor mágico mostrando sua equipe foi sobrecarregado por poderosas descargas elétricas, cegando a plateia. Toda a multidão ficou atônita, exceto Worker, que temia que isso acontecesse. Em meio às chamas azuladas da destruição dos golems, Will demonstrou sua força sem quebrar as regras do torneio, já que sua manopla era mágica, ao contrário de sua espada. Apesar de ser zombado como motivo de riso da escola, Will conseguiu se manter à frente, enquanto a mente de Xian estava inundada de memórias humilhantes. Xian achava que seria melhor morrer do que ser salvo por alguém como Will. Para surpresa de todos, a equipe 6 estava liderando a competição com o trio mais improvável. Conforme mais obstáculos surgiam, Will usou sua força para criar uma barreira a partir do terreno rochoso e sua velocidade para desviar das pedras. Colette combinou sua pulseira de selo de sangue com a varinha da alma da terra para fortalecer seu companheiro de equipe. Will então limpou os obstáculos do palco, destruindo os blocos com espadas conjuradas e finalmente derrotando o último oponente metálico. Cian, perplexo por isso ser possível, permanece em reflexão sobre Will. A demonstração de habilidade é tão extraordinária que os alunos, antes críticos e que costumavam rir, agora se rendem ao competidor aparentemente sem magia. Até mesmo os olheiros da facção do fogo estão impressionados com a detecção de armadilhas e as habilidades de combate de Will. Edward observa que esses são os movimentos de alguém experiente em exploração de masmorras, atribuindo a jornada quase impecável do competidor a essa experiência. Iris Churchill apoia abertamente Will, chamando a sua atenção como a única voz a seu favor entre a multidão. Enquanto isso, as outras equipes, cientes das conquistas do grupo anteriormente subestimado, se apressam para alcançá-los, mas são impedidas por obstáculos e armadilhas, permitindo que Will, Colette e Xian mantenham a liderança. Julius, limpando o caminho sem esforço com sua habilidade de congelamento, é avisado por seus companheiros de equipe que Will está se aproximando da coroa, mas o Mago de Gelo permanece despreocupado.
A equipe 6 acabou de chegar à próxima fase, a Floresta Encantada. À medida que uma poderosa cadeia de círculos se forma no ar, colocando o grupo em alerta máximo, Will rapidamente usa sua habilidade com a espada para anular os feitiços, redirecionando-os para atacar uns aos outros em vez de seus companheiros. Mais uma vez mostrando sua habilidade e astúcia, Mike pergunta ao comentarista sua opinião, mas Edward, frustrado pelo sucesso de seu aluno menos favorito, simplesmente estala a língua. Mesmo que Will tenha alcançado resultados notáveis, ele sabe que à medida que os estágios avançam, o caminho se estreita, aumentando a probabilidade de confronto com outras equipes. De acordo com sua previsão, as coisas ficam intensas quando chegam à floresta, onde os desafios se tornam assustadores. Estando na liderança, eles têm a vantagem do terreno para armar uma armadilha para apoiar a equipe em segundo lugar, que é exatamente o que ele planeja como a próxima jogada, porque Julius certamente se aproxima com grande velocidade. No entanto, a realidade bate quando Will decide seguir essa estratégia. Uma lança de gelo aparece de repente, perfurando a floresta e atingindo o espadachim diretamente, mas apenas seu manto é rasgado, deixando-o ileso. Agora, diante de Julius, não há garantia de que o mago sairá ileso deste confronto, especialmente contra seu adversário mais formidável até agora. Além disso, o garoto estava sozinho na floresta, o que poderia implicar que seus companheiros de equipe estão escondidos nas proximidades. Sem tempo para conversas inúteis, Julius convoca uma enxurrada de lanças de gelo que se materializam no ar e se lançam em direção ao seu adversário. Da mesma forma, Will agora não tem tempo para lamentar erros passados, porque seu rival está diante dele, e o ataque é avassalador. Um único erro poderia custar-lhe toda a competição. Portanto, a única escolha é confrontar o mago de gelo diretamente. Falando nisso, Xian, que pode contrabalançar perfeitamente a especialidade de Julius, começa a levar a situação a sério. Xian, com toda a fúria refletida nas chamas emanando de seu corpo, derrete o gelo criado por seu oponente em um prenúncio do que está por vir. No entanto, no momento em que Xian começa a entoar seu feitiço, uma poderosa camada de chamas se forma ao seu redor. Colette percebe que até mesmo Will pode ser prejudicado pelo crescente perigo, então ela o incita a fugir imediatamente. Quando Xian ativa seu poder e chama Brodeliana em sua varinha, ele libera uma enorme onda de fogo em direção a Will. Colette rapidamente ergue uma parede protetora de terra para proteger Will do ataque. O impacto da explosão é tão intenso que pode ser visto a quilômetros de distância, deixando o comentarista do evento em frenesi. À medida que a poeira assenta, Will caminha pelos restos carbonizados da floresta até que Xian reaparece no meio da destruição. Vendo Xian alvejar tanto o inimigo quanto o aliado, Colette exige furiosamente uma explicação. Xian admite que estava esperando o momento certo, mas agora quer recuperar seu papel como principal concorrente da competição. Ele desafia Will para uma luta ali mesmo. Will fica confuso com a súbita hostilidade de Xian, mas Xian ataca sem aviso. Colette tenta intervir, mas Julius cria uma parede de gelo ao redor dos lutadores e também ataca Colette. Will não consegue ver o que acontece com ela, porque Xian o persegue implacavelmente. Percebendo que o orgulho de Xian superou qualquer senso de trabalho em equipe, Will empunha sua espada, pronto para enfrentar Xian. Muito tempo atrás, quando Will e Cyan começaram na academia, Will era o garoto mais lamentável que se podia encontrar. Ele era frequentemente intimidado, com os outros colando notas em suas costas que o rotulavam como inútil. Cyan ficou enojado com isso e decidiu ajudar o garoto infeliz à sua maneira. Ele queimou o bilhete e então disse a Will que ele poderia se tornar seu subordinado, prometendo que Will não teria mais que se sentir sozinho e inútil. No entanto, Will simplesmente o ignorou e foi embora, o que enfureceu Cyan. Cyan ainda o seguiu, sacudindo-o e exigindo uma resposta. Com olhos sem vida e sem expressão, Will disse-lhe para soltá-lo, e Cyan não teve outra escolha senão obedecer, enquanto Will se afastava, ferindo o orgulho de Cyan. A partir desse momento, Cyan começou a odiá-lo. Agora ele ataca incansavelmente Will com feitiços mágicos que incendeiam a floresta. Will corre e se esconde atrás de árvores, mas os feitiços de Cyan o perseguem, obrigando-o a sair para campo aberto. Cyan ataca com um chicote de fogo e enquanto Will tenta se defender, outro chicote surge sorrateiramente por trás e prende sua perna. Assim que ele corta o chicote para se libertar, Cyan lança outro feitiço poderoso, que Will mal consegue bloquear, embora sua espada agora esteja incandescente. Cyan o xinga, perguntando se ele pretende apenas se desviar para sobreviver em vez de revidar. Will recusa, dizendo que eles são companheiros de equipe e que ele não tem tempo para lutar porque está focado na competição. Cyan, em resposta, promete reduzi-lo a cinzas e retoma seu ataque enquanto Will desesperadamente evita cada investida. Ele pondera se realmente precisa confrontar seu companheiro de equipe agora, enquanto todos no estádio ficam chocados com a cena. Edward sorri e comenta que, independentemente das circunstâncias, conflitos entre companheiros de equipe é a pior ação possível nesta competição. Ele acredita que, por causa disso, os batedores da torre verão Will e Cyan de forma desfavorável e parece estar se divertindo com isso. Até agora, os batedores viam potencial em Cyan, mas ao testemunharem este incidente, consideram-no inadequado para recrutamento. O colega de quarto de Will, Rossi, também está preocupado com ele, quando de repente Iris chega e pergunta se pode se sentar ao lado dele. Eles se conhecem de encontros anteriores, e Rossi fica surpreso quando Iris começa a torcer por Will. Ela confessa que não estava interessada nele no início, mesmo que alguém de confiança o tivesse mencionado a ela.
No entanto, após testemunhar suas ações, ela se tornou sua maior apoiadora. Enquanto isso, Colette está fugindo de Julius enquanto busca uma maneira de chegar a Will e Cian. Júlio a provoca, perguntando se a famosa princesa da Terra não vai retaliar. Colette detesta esse apelido e exige que Júlio pare de chamá-la assim. Ele a ataca com magia de gelo, que ela contra-ataca com uma parede de pedra. No entanto, ela de repente percebe um círculo mágico sob seus pés e percebe que caiu em uma armadilha. Uma onda massiva de magia negra a atinge a queima-roupa, deixando todos incrédulos. Ainda mais surpreendente é que Julius aparece em todas as telas, enfrentando todos os... Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.